dos meus pecados, pela boa viagem que Ele me concedeu ali de Minas Gerais, de Caxambu, lá do sul de Minas até aqui, nos trouxe em paz. A obra que Deus me dá de contar é a respeito do meu falecido pai, que o Senhor já levou. Quando estava chegando a hora de Deus recolher ele para o descanso, o Senhor começou a dar para ele um apetite de orar. Ele orava muito, mas muito. Nos últimos 4 anos da vida dele, aproximadamente, ele ajoelhava para orar 10h30 da noite, 11h30, e levantava só de madrugada, 3, 4 horas da manhã, ele levantava da oração. Naquela época, eu e meu irmão, nós estudávamos à noite em São Paulo, nós morávamos na capital. E tinha vezes que nós chegávamos, era 00:30 na escola, que nós trabalhávamos de dia e estudávamos à noite. Então tinha vezes que nós chegávamos, ele estava orando já. E meu pai não conseguia orar só com a mente, ele não conseguia. Ele tinha que falar. Se ele não falasse, ele não conseguia orar. Então nós escutávamos ele falando. Então muitas vezes era 00:30, nós chegávamos, já estava orando. Aí tinha vezes que 2h30, 3 horas da madrugada, eu levantava para ir no banheiro, eu escutava, ele estava orando ainda. Então Deus deu esse apetite para ele. E com isso, nos últimos anos da vida dele, ele contou para nós que descia um anjo do céu e conversava face a face com ele. É verdade que muitos dizem, isso é impossível, ninguém vê anjo. Mas eu creio 100% que era verdade. Embora eu já passou 40 e poucos anos que eu estou no ministério, eu particularmente eu nunca vi um anjo, não tive esse privilégio, mas eu creio que ele via sim, eu creio, porque uma das obras que Deus fez antes de Deus levá-lo foi numa manhã. Ele acordou e disse que Deus ia mandar o irmão Eliezer Pedroso. Esse irmão ainda está vivo, é da família do saudoso ancião Pedroso, que muitos ouviram falar, um dos anciãos mais antigos que existiu. Esse irmão Eliezer Pedroso é vivo ainda, tem uns 63 anos, na época ele era mocinho ainda. E quando ele levantou, ele chamou a minha mãe, e nós estávamos por ali, e ele disse, o anjo conversou comigo esta noite, e ele disse que o Eliezer Pedroso vai vir aqui, e Deus vai se servir dele para suprir a nossa necessidade. Nós estávamos com a luz cortada, com a água cortada e sem comida. Isso foi em 74. Naquela época, quem tinha telefone fixo tinha que ter muito dinheiro, porque o valor de uma linha de telefone em 74 aproximava o valor de um carro popular. Então era muito caro, ninguém tinha telefone, poucas pessoas tinham. Nós, naquela prova, e pobres como nós éramos, nós também não tínhamos telefone. Então ninguém ligou para ele, ninguém avisou nada.
escutamos aquilo, e eu já estava sendo preparado por Deus para uma obra, porque os últimos anos da vida dele eu fiquei direto com ele. Então aquilo trazia para mim uma alegria, eu regozijava quando eu escutava ele contar, e eu cria e ficava esperando cumprir. E nisso, a minha irmã mais velha, ela estava triste por causa daquela prova dura que nós estávamos, e ela disse assim: ah, pai, o senhor fala do anjo que fala, verdadeiramente acontece, né? Mas as provas não acabam, pai. Olha a situação que nós estamos. Meu pai era um homem muito bravo, nasceu na roça, então ele era um homem muito pouca cultura e muito nervoso, muito bravo. E ele ficou bravo com ela. Você vai ver, vai cumprir o que o anjo falou, e eu vou te mostrar o poder de Deus. E minha irmã saiu por respeito a ele. Passou pouco tempo, tocou a campainha. Quando tocou a campainha, eu fui abrir a porta. Eu tinha certeza que era o Eliezer Pedroso. Na hora que eu abri a porta, era ele era mocinho ainda. Aí eu falei: pode entrar, Eliezer, meu pai está te esperando. Ele falou: como que é? Me esperando? Ué, mas eu não falei que eu vinha? Mas aí meu pai pôs a cabeça para fora assim na porta e falou: o anjo falou para mim que você vinha, Eliezer. E o Eliezer, ele ia de quando em quando na casa do meu pai e ficava lá 2, 3 horas conversando com meu pai só para ouvir essas coisas que meu pai contava, que Deus ia fazer e que operava e tudo mais. Quando ele ouviu que o anjo tinha falado dele, ele ficou numa alegria, entrou correndo e veio: irmão Antônio, mas o anjo falou de mim. Não fala uma coisa dessa, irmão Antônio. Falou, entra aqui, senta aí, peraí. Chamou minha irmã mais velha: vem aqui. Minha irmã veio e falou: olha, ó, o anjo não falou que ele vinha? Já está aqui, agora você vai ver o resto. Eliezer, volta lá no carro, pega o pacote que está lá atrás e traz para dentro aqui, que Deus mandou você trazer. O Eliezer começou a chorar da glória a Deus. O anjo falou que ia trazer um pacote, meu irmão. Já saiu tudo correndo ali, catou o pacote, veio chorando, trouxe, falou: põe em cima, não abre não, não abre não. O anjo falou para mim que ia ter 2 ternos aí, um preto e um azul, e 2 par de meia. Agora abre o pacote. Abriu o pacote, tinha 2 ternos, um azul, um preto e 2 par de meia. E nós chorando, dando glória a Deus. Eliezer manifestando. Falou: pera aí, não acabou ainda não, eu preciso pagar a conta de luz, de água e fazer compra de comida. Pega no bolsinho do paletó azul e põe o dinheiro aqui que o anjo mandou você dar para mim. E o Senhor fez esta obra maravilhosa. Uma outra obra que o Senhor fez também, ele levantou e disse: o anjo falou comigo, Ida. Minha mãe chamava Ida. O anjo falou com o irmão Zé Feliciano, que era um ancião de São Paulo, que ele vai vir aqui e Deus vai fazer uma obra muito linda com nós, muito linda. E foi passando o dia, foi passando a tarde, chegou a noite. Quando deu umas 10 horas da noite, nós morávamos num lugar muito difícil de chegar, difícil mesmo. Começou a cair um temporal e não parava de chover. E ele sentado, e eu sentado também. E eu ficava ali, eu ficava vibrando, tinha 16 aninhos, ficava numa alegria, eu gostava mesmo. Feliz é aquele que está aqui, que gosta de ver Deus operar. Deu 10 horas, minha mãe, com muito carinho, imaginou que ele tinha entendido errado. Veio que ele era muito bravo. Ela chegou devagar: Antônio, já são 10 e pouco, ancião não vai vir essa hora na casa dos outros, não.
E com esse temporal, quase você pode esquecer. Fique em paz, vai ver se você entendeu errado. É amanhã que ele vai vir. Ó, aqui, ó, presta atenção. Quando o anjo fala comigo, ele não erra. É anjo que fala comigo, não é homem não. E se ele falou que vai vir hoje, vai vir e vai ser antes da meia-noite. Deu 10h30, a chuva não parava. Deu 11 horas, deu 11 e pouco, nada. Aquela chuva aumentou mais ainda. E eu tinha certeza que o irmão José Feliciano ia chegar. Você tem certeza que vai chegar a tua vitória que Deus prometeu? Você tem certeza? Você está esperando aí com fé? Tá, aguarda mais um pouquinho, já está aí do outro lado do monte, saltando nos montes, e está chegando a tua vitória. Quando deu 11 e pouquinho, a campainha tocou. Chuva que não parava. Lá fui eu correndo abrir a porta. Abri a porta, eu tinha certeza que era o irmão Zé Feliciano. Quando abri, era ele, em pé com o guarda-chuva. E eu disse: entra, irmão Zé Feliciano. Ele falou: papai está aí, está acordado ainda? Tá esperando o irmão. Oh, mas esperando eu? Mas eu não avisei que vinha. Aí meu pai: fala para ele que o anjo avisou. Eu falei: irmão, o pai está falando que o anjo avisou que o irmão vinha. Meu Deus do céu, fechou o guarda-chuva lá. Veio já se molhando, entrou tudo contente. Antônio, o anjo falou que eu vinha, Antônio. Falou, e não vão perder tempo não. Vamos lá para dentro, que tem muita coisa que Deus vai fazer entre nós hoje aqui. E entraram, ficaram a noite inteira orando a Deus lá, e Deus fazendo obra entre eles. Foi passando o tempo, e Deus deu uma revelação para mim, e meu pai atendia uma cidade chamada Andrelândia, fica no sul de Minas Gerais. E ele ia toda semana, ele ia e voltava toda semana. E Deus me deu uma revelação que eu deveria mudar para lá. Só que eu tinha 16 aninhos, então complicado, uma cidade pequena, 10 mil habitantes. Para chegar lá tinha 125 quilômetros de terra. E Deus mandou eu morar num lugarejo chamado Azeite, que tem umas 300 pessoas, não tinha luz, não tinha nada. E eu contei para meu pai e para minha mãe. Falei: Deus mandou mudar para lá. Meu pai falou: que é isso, rapaz? Tira isso da cabeça. Você vai o quê? Você tem uma criança ainda, vai se enfiar no meio daquele muro. Não vai nada, nada disso. Ô pai, Deus falou comigo, pai. Deus falou comigo. Minha mãe falou: que é isso, meu filho? Mas de jeito nenhum. Você é uma criança, não vamos deixar isso aí não. Vamos não, pode esquecer isso aí. Tira isso da cabeça. E nós fomos na casa de um irmão que tinha em São Paulo, mais conhecido como Oswaldo Batateiro. E chegamos nesse lugar, e esse irmão estava sentado. Ele tinha uma ferida muito grande na perna, e ele ficava só sentado. E na hora que nós entramos, meu pai, minha mãe e eu, entrou mais um irmão, que esse irmão até morou aqui, irmão Nelson Mecânico, um que veio de São Paulo e morou aqui. E este irmão estava junto também. O Senhor já recolheu ele agora uns anos para cá. E na hora que nós entramos, sentamos, eu me lembro como se fosse hoje. O irmão Oswaldo, o Espírito Santo tomou a boca dele e olhou para minha mãe e falou assim: você quer ele vivo ou você quer esse menino morto? Ela falou: lógico, irmão Oswaldo, que pergunta. Eu quero ele vivo. Ah, é? E você, Antônio? Ele falou: lógico, irmão Oswaldo, pelo amor de Deus, que assunto é esse aí? Então vocês deixam ele mudar para Andrelândia, que eu estou mandando ele mudar para Andrelândia, ele vai para Andrelândia, entendeu? E aí Deus deu a graça e eu mudei para Andrelândia e fui para lá. Só que antes, numa das últimas viagens que eu fiz com meu pai,
Meu pai tinha um Fusquinha, e esse Fusquinha era velho, e cada paralama tinha uma cor. Era um carro ruim, mas ruim, muito ruim. E os pneus careca, o volante mexia assim, o setor não pegava. A marcha para engatar precisava pôr terceira, puxar segunda para entrar primeira, assoalho furado. E ele ia de 15 em 15 dias com esse Fusquinha para Andrelândia, e eu ia junto. E ele enchia de roupa que ganhava para a Obra da Piedade e levava. E numa das viagens, depois já uns 3 anos que nós estávamos viajando com aquele Fusquinha, nós estávamos passando em frente a um policial federal, que nós passava praticamente na porta, ali em Cachoeirista, e o policial ficava ali. E de longe eu me lembro que o policial estava no meio da faixa, olhando os carros vindo, e avistou o carro. Um carro muito ruim, já fez sinal assim. Naquela época eles usavam aquele chapéu bico duro, né? Eu me lembro que ele fez assim, tirou o chapéu, olhou, encosta aí, encostou, falou, por favor, documento. O pai deu o documento dele, olhou, seu Antônio, documento do carro. O documento do carro, olhou, muito bem. O senhor podia fazer um favor para mim? Aqui está dizendo que esse carro é azul. O senhor podia falar para mim que cor que é esse carro, por favor? Seu guarda, é azul, né? Azul, mas esse carro tem um monte de cor. Que é isso? O senhor com essas muambas ainda aí, com esse menino? Que é isso? Senhor Antônio, faz isso não, isso é perigoso. O senhor andando com um carro desse, onde já se viu ter um carro desse? Foi o que Deus preparou, né? Não, Deus não prepara essas coisas para as pessoas, não. Deus não é ruim assim, não. Não é. Meu pai, muito humilde, ficou quietinho. Aí ele falou assim: vamos fazer assim, pega isso daqui, vai embora, chega lá no teu destino lá, leva esse carro para um desmanche, acaba com isso daí e pronto, tá bom? Porque isso é um perigo, esse carro é um perigo nas estradas, tá certo? Então, tá avisado, hein? Tá bom? Sim, senhor. Pegou o carro, saiu, fomos embora. Viemos novamente com o carro. Dava 460 quilômetros de São Paulo até Andrelândia, 125 de terra. Voltamos. Quando voltamos, ele não estava lá. 15 dias depois, fomos nós novamente. Quando estava chegando no local, de longe, nós vimos o mesmo policial em pé na faixa, olhando. Quando ele viu o nosso carro de longe, nós percebemos que ele ficou muito irado, com toda razão. E meu pai começou a clamar o sangue do Senhor Jesus. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue, tem misericórdia, Senhor. E ele pegava na minha perna assim: vamos, clama aí, menino, clama. Eu comecei a clamar também. E esse guarda ficou muito bravo, esse policial mandou nós pararmos, pegou o cap e pôs embaixo do braço, pediu o documento. Dá o documento aí, daqui, do carro também. Meu pai quis falar alguma coisa: cala a boca, não fala nada que eu te prendo. Para, cala a boca, não fala nada. Deixa o carro encostado aí, sai do carro. Meu pai estava muito nervoso, com razão, né? Foi sair, só que a parte de cima da dobradiça do Fusquinha tinha, a de baixo não tinha, era tudo podre. E na hora que ele saiu muito rápido, a porta caiu. Eu também dou risada hoje, mas no dia eu não dei não. E caiu. Esse homem, com toda razão, esse policial, ficou muito irado. O senhor é um assassino, andando com esse negócio na estrada, é um assassino. Não
não sei o que, o senhor me desrespeitou, te deu uma chance. Menino, sai do carro, sai do carro. E eu era pequenininho, magrinho, né? E eu fui saindo pela janela, né? Aí ele falou, onde você vai, menino? Eu falei, o senhor não pediu para eu sair? Então, eu falei, mas tá amarrado com arame aqui, só sai. E eu saí, e esse homem ficou irado. Fomos para o cantinho, meu pai ficou em comunhão e começou, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. E eu também tinha aprendido isso daí, feliz daquele que está aqui, que aprendeu a falar, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Tem nada mais poderoso na terra, nada. E eu clamando, ele clamando, e aquele policial andava para lá e para cá, não sei se foi 5 minutos, 15 minutos, para lembrar disso, que foi tanta aflição que nós passamos, mas ele andou muito tempo para lá e para cá. E ele olhava o documento, olhava para o carro, olhava para o outro lado, olhava para o carro, andava, muito nervoso. E de repente ele voltou e falou assim, escuta aqui, da onde é que o senhor está vindo? Eu estou vindo de São Paulo. Como? De São Paulo? 200 e poucos quilômetros com esse negócio aí? E para onde o senhor está indo? Estou indo para Andrelândia. Aonde fica Andrelândia? O senhor conhece Caxambu? Aqui no fim da serra? Lógico que eu conheço. Então, fica a 125 quilômetros lá. Meu Deus do céu! 200 e poucos quilômetros, quase 500 quilômetros. Escuta aqui. O senhor vai fazer o que nessa cidade? Eu sou servo de Deus. Eu vou atender a obra de Deus. E ele falou, e o senhor vai levar muamba para vender? Eu falei, não, isso é roupa velha. Pode abrir, é para os pobres. Eu levo para os pobres. E o senhor vai com esse carro de quanto em quanto tempo? De 15 em 15 dias. Há quanto tempo? Há uns 3 anos, seu guarda. 3 anos? Com esse negócio aí? Não. Baixou a cabeça. Parou. Quer saber uma coisa? Os meus colegas nunca pararam o senhor nesse trajeto todo. Não, senhor. Só eu te parei. Sim, senhor, mas o senhor tem razão. O carrinho está muito ruim. Está muito ruim. Só eu te parei? Sim, senhor. Sim, senhor. Quer saber de uma coisa? Não vai ser eu que vou te parar. Dó, vai fazer tuas caridades aí, vai embora com esse carro, aí pode ir embora. Pegou os documentos, meu pai começou a dar glória a Deus. É isso aí, tá bom, fala a Deus mesmo, isso aí é. Vai, pode entrar. Entrou, aí o próprio guarda veio, encaixou a porta para ele, eu pulei para dentro, tudo alegre, aleluia, glória a Deus. E o guarda falou assim, vai fazer tuas caridades, vai embora, vai. Meu pai falou, só mais uma coisinha, seu guarda. Pois não, pode falar. Dá para o senhor dar uma empurradinha para mim, por favor. Isso chama-se fé. E hoje Deus vai derramar o dom da fé no teu coração. Espírito maligno nenhum vai embargar tua carreira até chegar no céu. Ninguém vai te parar. Você pode estar quebrado, ferido, machucado, pode estar da maneira que for. O Senhor manda te dizer, Ele vai te levar até o fim. Aí chegou um dia, ele estava comigo, com a minha mãe, me deixou nesse lugarejo. Depois, lá ele pediu para que eu fosse com ele para a cidade, congregamos juntos. E após o culto, eu peguei esse carrinho e fui de Andrelândia para lá, que ele ia voltar de caminhão. E meu pai, como eu já expliquei aqui, ele era um homem muito duro. Eu nunca tinha visto meu pai chorar, em toda a sua vida, nunca tinha visto. E minha mãe sim, toda vez que vinha embora me deixava lá, chorava como mãe, né? Chorava muito, que eu ficava sozinho. E ele
Pegou, parou no carro, eu já estava saindo, ele em pé, minha mãe chorando, e ele parou, eu olhei nele, ele estava chorando. Eu falei, pai, não acredito. A mãe chorando, já me atrapalha isso daí. Agora o senhor também, pai. Pai, que é isso? Não, filho, eu quero que você desce um pouquinho. Você desce um pouquinho? Não, pai, lógico que eu desço. Aí desci, pois não, pai. Aí ele olhou para mim assim, filho, hoje eu vou te contar todos os segredos do teu futuro. Tudo que o anjo contou para mim. Filho, vai passar os anos, glória a Jesus. Vai passar os anos, Deus tem uma obra muito grande para fazer na tua vida. Deus vai te colocar no ministério de ancião. Você vai ser ancião. O dom de Deus vai estar na tua cabeça, na tua boca. Aonde você passar, você vai ver a obra que Deus vai operar. Eu não vou ver. Como que o senhor não vai ver? Filho, não pergunta nada. Eu estou só te avisando. E olha, o diabo vai ter muita inveja de você. Vai tentar te destruir de todas as formas. Mas eu vou lá no quartinho agora, que é onde nós se reuníamos, que era uma salinha, né? Nós chamamos de quartinho, que nós dormia lá também e fazia os cultos lá. E eu vou orar por você. E essa oração vai te guardar até o último dia da tua vida na terra. Me dá um abraço. Me abraçou, chorou. Eu chorei também. Não entendi nada. E fui embora. No dia seguinte chovia muito. E eu estava num lugar que era muito difícil, era uma pedreira. E eu estava ali. E eu vi um carro chegando. E quando chovia, carro nenhum ia lá. Era um Aeroíris com tração, estava com corrente e tudo. E foi lá. E eu vi aquilo. Quando eu olhei de longe o Senhor falou dentro do meu coração: eu levei o teu pai e a tua mãe para o reino da minha glória. Tinha um homem perto de mim, e ele falou, mas que carro é esse? Que louco é esse? Aqui, carro nessa época não chega. Que negócio é? Um Aeroíris lá? O que é aquilo lá? É, um Aeroíris, sim. Então, esse homem é doido, o que está acontecendo? Eu falei, não. Aconteceu um acidente com o caminhão que estava meu pai e minha mãe, morreram os dois. Que você está ficando louco, rapaz? Onde você tirou isso aí? Que negócio? Não, Deus falou comigo agora aqui. Agora. E ele falou assim, não pode ser, vou te provar que Deus falou comigo. Fui lá dentro, peguei a Bíblia, falei, abre a Bíblia. Não, abre a Bíblia. Quando ele abriu, eu falei, lê o que está escrito aí. Era o anúncio da morte dos filhos de Jó. Caiu exatamente naquilo. Chegou aquele moço, sozinho, e falou assim, ô Eliseu, você podia me acompanhar? Teve um probleminha no caminhão lá que teu pai estava, e tinha umas pedras que foi daqui, e estão querendo ver como que faz tudo, e o teu pai e tua mãe pediu para te buscar, para você estar junto lá e tal. Tá bom. Entrei, sentei, aquele moço tentava chegar até a cidade, muito difícil chegar, porque era uma estrada muito ruim. Ia atolando, descia, nós empurrava, foi terrível, 40 quilômetros para chegar na cidade, difícil. E chegou um ponto que aquele moço entrou em desespero, porque ele viu que não ia conseguir chegar, ele começou a entrar em desespero, e ele ficava apavorado. Eu falei, escuta, Zé Roberto, presta atenção. Ele falou, não, fica tranquilo, você vai ver, já não estamos na frente. Para, Zé Roberto, para. Você está escondendo aí, mas Deus conversou comigo. O quê? Deus fala com você? Eu falei, fala comigo. E o que ele falou para você? Morreu meu pai e minha mãe, não foi? Ele falou, mas o que é isso? Morreu meu pai e minha mãe, não foi? Infelizmente, meu filho, estão os dois mortos. Eu falei, então fica tranquilo, já tem 2 anjos do meu lado aqui me consolando, e nós vamos chegar lá. E demorou 20 horas para eu chegar. Fui o último filho a chegar em São Paulo. Quando eu cheguei, eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu vou chegar, e quando eu chegar eu quero honrar o corpo daqueles 2.
me dá força, não deixa eu fazer nenhum escândalo, mantém esses anjos do meu lado, porque eu estou sentindo a presença deles comigo, e me faça chegar lá e não fazer nada. Quando eu cheguei, era o último a chegar da família, estava toda a irmandade, e eu fui passando, todo mundo, lógico, esperando uma reação, mas eu agradeço a Deus que quando eu entrei, coloquei a mão num caixão, no outro caixão, logo em seguida todo mundo levantou no velório e começou a chorar e clamar a Deus. Desceu um fogo do céu e eu comecei a falar línguas. Meu irmão Davi, que hoje é ancião também, veio por trás, me agarrou falando língua, e o Espírito Santo nos consolou naquele momento. Passou, como foi no dia seguinte, eu achei o inário dele e comecei a procurar a Bíblia. Eu achava a Bíblia, aí chamei um irmão chamado Moia, tem muitos aqui que conhecem ele. Chamei esse irmão e falei assim: Moia, você vai comigo lá em Guaratinguetá? Vou. E ele foi e fomos lá. Quando chegamos lá, tinha um médico, a recepcionista nos atendeu e disse: o senhor marcou consulta? Tal. Eu falei: não marquei, mas fala para ele que eu sou filho do casal que faleceu e que ele ajudou a socorrer no caminhão. Ah, perfeitamente. Entrou lá dentro, passou um pouquinho de tempo, já nos atendeu. Um médico muito educado, e ele pertencia a uma denominação espírita, e esse homem nos atendeu com muito carinho, e começou com carinho a falar muita coisa bonita, para me reanimar, logicamente, e conversou talvez uns 20 minutos. Foi conversando, e por fim, tudo que ele queria falar, para tentar me consolar, ele falou. Aí ele disse: então, meu filho, foi assim que aconteceu, né? E procure entender os desígnios de Deus e tudo. Eu falei: tá bom, doutor. Ele falou: é isso daí que você queria saber? Eu falei: não, senhor, eu agradeço tudo que o senhor falou, mas não é nada disso que eu queria, não. O que é que você quer, então? Eu quero a Bíblia do meu pai que está com o senhor. É isso que eu quero. Como que é? Você quer a Bíblia do teu pai que está comigo? E quem te falou que a Bíblia do teu pai está comigo? Foi Deus que falou que a Bíblia do meu pai está com o senhor. Ele levantou, foi lá na prateleira, pegou a Bíblia, trouxe a Bíblia, abriu, falou: tá aí, ó, uma dedicatória que eu fiz, eu ia te entregar. Veio aí, eu li uma dedicatória bonita, eu guardei, falou: agora é o seguinte, já que Deus fala com você, então agora você vai saber, a coisa é a verdade mesmo. Eu falei tudo para tentar te consolar, mas agora eu vou te contar a verdade. E eu quero saber que negócio é esse que Deus fala com vocês. Porque eu estou sem dormir todas essas noites, porque o que o teu pai fez antes dele morrer foi coisa maravilhosa comigo. E eu preciso entender isso daí. Você vai me explicar agora. Você vai me explicar. Então eu vou te contar como foi. Eu vinha voltando de um parto com a minha secretária. Nós íamos fazer um parto. Aí eu vi na hora que o caminhão caiu no viaduto. E eu falei assim: olha, que acidente terrível, vamos socorrer lá. E eu entrei por baixo, fui lá. E realmente tinha um setor lá que era tudo seco. Estava lá o caminhão, eu fui, a tua mamãe já estava morta, os outros que estavam no caminhão também. Aí eu vi o teu pai gritava muito. Ele estava com todas as costelas quebradas e foi uma coisa terrível. E ele segurava um livrinho, e eu quis tirar o livrinho da mão dele e falou: não, deixa ele, não mexe não. E eu falei: tá bom, vamos para o hospital. E no caminho ele dava um grito, e ele gritava muito, que doía demais. Então ele gritava: ai! Em seguida ele falava: glória a Jesus! Ai! Bendito é o teu nome! E gritava outra vez e falava: santo, santo, santo és tu, ó Deus. E foi fazendo assim, aquilo foi me impressionando. Eu falei: meu Deus, este homem com dores desse jeito, ainda falando glória a Deus, aleluia, que coisa estranha.
Entramos para o hospital, coloquei ele ali no lugar onde tinha que fazer a cirurgia dele. E ele, doutor, não preocupa não, doutor, não adianta. Como não adianta? Eu vou te ajudar, calma, fica tranquilo. Aí já tem uma anestesia boa nele, a dor foi terminando. E eu percebia que ele estava com uma hemorragia interna, porque um osso da costela entrou no fígado e ali teve uma hemorragia. Então nós não descobríamos onde era, por isso ele veio a falecer. E nisto que ele estava ali, ele pegou e disse assim: doutor, você é minha última missão na terra. E agarrou meu braço. E presta atenção, doutor, e começou a falar minha vida desde quando eu nasci. E foi falando aquilo. Eu comecei a chorar e comecei a ver o que é isso. Esse homem não é da terra, é uma coisa sobrenatural. Que coisa, doutor, quem está falando com você agora é o Espírito Santo de Deus. E eu fiquei todos esses dias angustiado, sem saber o que fazer. O que é isso? Eu preciso conhecer esse Deus desse homem. E quando chegou uma hora, ele segurava na minha mão, não largava, e eu comecei: liga para o doutor fulano, liga para o doutor Beltrano. E acordei todos os médicos, que era 1h da manhã, e falei: fala que o meu irmão está morrendo, para eles virem agora me ajudar a salvar ele. E foi chegando todos os médicos para tentar salvar, e não conseguimos, até que chegou uma hora e falou: doutor, eu te falei, doutor, que não adiantava, o meu senhor já está aí, ó, ele aqui no alto, aqui, já veio buscar minha alma para descansar o sono do justo. Você foi minha última missão. Doutor, agora escreve o que eu vou pedir, doutor. E eu olhei para vocês: tem caneta aí? Não tem. Acha uma caneta aí, faz o que ele está pedindo aí. Aí falou: olha, o único que vai ter caneta é o escrivão, está do lado de fora lá, que soube do acidente, nós vimos ele aí. Chama o escrivão lá, manda entrar aqui. Entrou o escrivão com papel e ele deixou um bilhete, e o bilhete é esse aqui, está dizendo assim: meu nome é Eliseu, o nome do meu irmão é Daniel e do outro é Davi. Então estava no bilhete: Daniel, Davi, Eliseu, permaneçam fiéis. Glória a Deus nas alturas. E o Senhor teve piedade e nos guardou até agora. Passaram-se 42 anos, o Senhor tem me colocado no ministério de ancião, meu irmão no ministério de ancião, o outro é músico, e guardou a nossa família dentro desta graça, e está tendo muita paciência com nós, e vamos lutar para ser fiel até a morte. Feliz é o crente que está aqui e que vai sair daqui dizendo: Senhor, não interessa como eu vou partir, interessa que na hora que eu vou partir dando glória, glória, glória.